lindos do meu coração, aqui é a Daiane Mika e seja muito bem-vindo ao canal Gosh Girl. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre o começo do meu casamento, porque todo mundo que me conhece pergunta: Dai, como que foi pra você? Você falou que veio pra cá e não sabia falar nada de inglês. Como que foi pra você e pro Rick? Porque ele não sabe falar português. Agora ele entende algumas coisinhas, mas sempre me pergunta isso. E pra você que não me conhece ou tá chegando aqui hoje e não sabe, mas eu tenho um canal principal, que é o meu nome, Daiane Mika. Eu vou deixar linkado aqui na descrição e vocês correm lá, tem vários vlogs, tem muitos vlogs. Tem, gente, vlog de tudo, até de quando eu ganhei a minha bebezinha. Então lá é um combo repleto pra quem quer me conhecer. Mas, gente, o começo, ele foi muito complicado. Conheci ele pelo Facebook, quando eu tinha 16 anos, eu tô com 23 hoje. E ele sempre usava o tradutor pra falar comigo. Ele sempre traduzia do inglês para o português. Então, era muito fácil pra mim. Eu não tinha... Na época, eu lembro que quando eu conheci ele, eu não tinha tanto interesse pra aprender o inglês. E ele sempre se esforçava pra falar comigo no meu idioma, pra que eu pudesse entender tudo. Mas vocês sabem que morando longe, é muito mais fácil de você entender a pessoa só digitando. Então eu entendia muito ele, porque ele digitava tudo. Ele não falava. E era poucas das vezes, assim, no comecinho mesmo, que a gente conversava por webcam. E eu lembro que quando eu conversei com ele pela primeira vez na webcam, eu tinha acho que 17 anos, eu completei 17. E eu não entendia nada do que ele falava, ele não entendia nada do que eu estava falando, gente, nada. Então a gente continuava usando o tradutor, era sempre usando o tradutor, gente, o Google Tradutor. Era tão bom naquela época, mas assim, eu falava pra todo mundo, as pessoas falavam: ai, mas como que você vai casar com uma pessoa que você não sabe nem falar o idioma, muito menos ele? Gente, eu acredito muito na linguagem do amor, sabe? Eu acredito muito que quando existe amor, tudo é possível. Tudo é possível quando se tem amor, sabe? Quando você sente amor pelo outro. Então, você não saber o idioma, pra mim, ó, eu não tava nem aí. Era pequena coisa comparado ao que eu sentia por ele e o que ele sente por mim. Então, dane-se o idioma. Qual o problema? Eu vou terminar um relacionamento por causa do idioma? É só um empecilho pequenininho, e daí? Porque tem gente que falava isso pra mim: ai, termina, você não sabe nem falar o idioma do cara. Como que você vai manter um relacionamento desse? Hã? E daí? Eu gosto dele, ele me ama, eu amo ele, qual o problema? Sabe, eu não entendia muitas pessoas. As pessoas queriam que eu terminasse com o Rick, porque eu não sabia falar o idioma dele. Gente, daí eu ia aprender. Eu lembro que ele se esforçava tanto pra falar comigo que, gente, era incrível. Era poucas as vezes que eu usava o tradutor pra conversar com ele. Ele que usava mais pra conversar comigo. E aí eu lembro que eu comecei a sentir o interesse de aprender o idioma. Do jeito que eu tô falando, pode parecer que foi fácil, mas não foi fácil. Foi difícil, sabe? Foi bem difícil, na verdade. As pessoas às vezes me davam medo, falavam que não ia dar certo, porque a gente ia brigar. E como que eu ia conversar com ele, como que eu ia conversar com a família dele. Foi um pouco complicado no começo, sim. Não vou falar que foi mil maravilhas tudo, porque não foi. Você não saber o idioma da outra pessoa pode ser um problema, sim. Principalmente quando você quer conversar sobre assuntos mais sérios, que eu vou explicar pra vocês. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir porque você não sabe falar o idioma da outra pessoa. Não, é como eu falei, gente, existe sim. Eu acredito muito na linguagem do amor. Quando se há amor, tudo é possível. Então eu lembro que o Rick, ele decidiu ir pro Brasil em 2015. E, gente, quando ele chegou no Brasil foi muito engraçado. Porque, tipo, foi eu, meu irmão, minha irmã, meu amigo e meu outro amigo. E aí, vocês sabem que o aeroporto de Guarulhos é muito grande. Então, um ficou numa ponta no terminal, o outro ficou na outra ponta. E aí, eu e meu irmão, Daniel, que encontramos o Rick. E eu não sabia o que falar pra ele. Eu fiquei tentando decorar na minha mente o que falaria pra ele. Hi! How are you? And essas coisas, sabe? Gente, meu inglês era muito bem, porque eu só sabia falar hi, bye, thank you. Era só isso que eu sabia falar. As palavrinhas essenciais, né? E aí, quando eu vi ele chegando, eu nunca vou esquecer, camiseta preta, calça jeans e um tênis e a mala. Eu falei: Daniel, vai, fala com ele. E o Daniel ficou com vergonha, ele falou: eu não, fala você. E aí eu fui falar com o Rick. Aí eu falei: Rick, hi. Foi muito engraçado, aí ele veio, aí a gente tentou conversar. O meu amigo, como ele sabe falar inglês, o Eric, um beijo, Eric. O Eric traduziu tudo. E, gente, foi uma aventura. Eu usando o celular, sabe? Foi muito engraçado. Eu lembro desses momentos e eu não fico, tipo, com vergonha do passado. Foi assim, algo que marcou o meu passado e eu gostei, sabe? Foi muito engraçado. Era sempre o celular na mão e o tradutor, ou senão o tablet. Era muito gostoso, sabe, essa época.
E aí eu lembro que depois de tanto que a gente conversava, eu comecei a sentir mais e mais interesse pela língua inglesa e comecei a estudar em casa mesmo. Às vezes os americanos iam lá em casa e ensinavam inglês pra mim. Eu ia nos cursinhos da igreja gratuito e tentava aprender. Então meio que eu comecei a aprender o modo conversação, lá do início, o básico dos básicos. E aí eu comecei o modo conversação, comecei a aprender como se fala: oi, tudo bem, eu moro aqui, quantos anos eu tenho, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Comecei a aprender mais as palavrinhas básicas e conversação mesmo, basicão dos basicão. Aí eu lembro que chegou o dia de vir para os Estados Unidos. Nossa, aí foi difícil. Foi um pouquinho difícil, porque quem tem boca vai a Roma, não é verdade? Cheguei no aeroporto, eu queria fazer xixi e eu não conseguia fazer. Eu tô contando pra vocês também como eu cheguei aqui. Ah, esse vídeo já tá desfocando, mas é que faz parte da minha história. Aí eu cheguei no aeroporto e falei pro policial, eu parei o policial, né, eu achava que ele sabia falar espanhol. Ele não sabia falar espanhol, eu falei português, Spanish. Na verdade eu falei espanhol, porque eu não sabia falar Spanish. Spanish é espanhol em inglês. Aí eu falei, you espanhol, e ele não me entendia. Aí eu falei, bathroom. Aí ele falou, ele começou a rir, ele falou: você quer ir no banheiro? Gente, esse policial foi um anjo. Aí ele me levou até a porta do banheiro. Nisso eu fui pro banheiro, aí ele ficou tipo o aeroporto todo de Chicago, porque o aeroporto de Chicago é muito grande, me ajudando. Eu parei no aeroporto de Miami, Orlando, Chicago. Foi? Acho que foi, não lembro. Enfim, aí ele me ajudou bastante. Aí eu cheguei, eu encontrei o Rick. Nossa, foi tão maravilhoso. E nisso eu já sabia falar, tipo, oi, tudo bem? Como que você tá? Bom dia, como que foi o seu dia? Eu já sabia falar isso, mas eu não conseguia entender muito bem. Porque quando a gente aprende o inglês no Brasil, gente, era muito difícil pra mim poder entender. Mas o Rick, ele sempre se dispôs a falar português comigo. Ele sempre quis traduzir, ele sempre se interessava em fazer com que eu entendesse, compreendesse o que ele tava falando. Então ele falava muito devagar. E aí eu lembro que eu cheguei, a gente conversou. Eu cheguei aqui nessa casa 1h da manhã. Minha sogra tava acordada, todo mundo tava dormindo, eu ia falar except, com exceção dela, né, ela tava acordada. Aí era muito difícil. Aí eu lembro que eu cheguei aqui e eu vi tipo um monte de papel na cozinha, papel nos gabinetes. Aqui tem colher, aqui tem copo, aqui tem prata, aqui tem bowl, aqui tem isso, aqui tem aquilo, sabe, comida. Eu falei, nossa, que legal que eles fizeram isso pra mim poder entender, né? Então eles faziam isso, tipo, nos cômodos todos da casa. Livro, máquina de lavar, geladeira, leite. Eles colocavam sticks em tudo. Foi ali que teve essa ideia, era minha sogra. E aí eu lembro que quando eu comecei a conversar com minha sogra, eu fiquei perdida, eu fingia que eu entendia. Gente, eu lembro que nos 2 primeiros meses que eu já tava aqui, né? Que eu já estava aqui, eu mentia pra todo mundo, eu achava que eu tava entendendo tudo. Mas tava muito visível na minha cara que eu não tava entendendo nada, na dica de nada. E aí eles falavam comigo, eu ficava assim, ó. Era muito difícil pra brigar, porque começo de casamento tem dessas, né? A gente brigava muito, eu e o Rick, a gente brigava demais. E aí eu lembro que era muito ruim pra brigar, porque eu tinha que pegar o tradutor. E aí eu misturava a palavra, falava inglês com inglês, e saía uma briga nada a ver. E no final das contas a gente fazia as pazes porque nenhum tava entendendo o outro. E aí com o tempo, meio que eu fui aprendendo, sabe? Assistindo filme, eu assisti Lost com o Rick. Eu lembro que Lost também foi uma das séries que me ajudou a melhorar o meu inglês. Eu super indico pra quem quer aprender inglês, assista, porque é demais, eu amo essa série. Mas não é só pra quem quer aprender inglês, não, é porque quem gosta de série top tem que assistir Lost. Olha, mas foi um pouco difícil no começo. Eu acho que as piores partes foi você tentar falar algo que era importante. Eu lembro que às vezes quando eu sentia dor, era difícil ter que explicar, ou se eu tava querendo fazer alguma coisa, era difícil ter que explicar o que eu tava querendo fazer ou o que eu estava sentindo, porque eu não conseguia, e nem sempre eu tava com o celular na mão pra poder traduzir. Então isso, assim, foi uma das partes mais difíceis. Mas eu não falo pra você que foi impossível, não dá certo um relacionamento com uma pessoa que fala um outro idioma. Dá certo sim, porque comigo deu certo. O meu marido até hoje, ele não sabe falar português, ele entende algumas palavrinhas de nada, mas não fala, e deu certo. Vocês estão vendo? Então dá certo, não é tipo desculpa pra quem não quer aprender inglês ou pra quem tá se envolvendo com uma pessoa de um outro país. Aí as pessoas falam, eu sei que tinha família mesmo que falava, não vai dar certo, você nem sabe falar o idioma dele, ele nem sabe falar seu idioma. Mas deu certo, gente. Eu acho que quando existe amor, existe tudo. Se você coloca Deus na frente, é paz na guia, sabe? Então essa foi a minha história com meu marido, que eu acho que ficou confuso, não ficou? Mas no meu canal eu falo muito sobre isso. Então vão lá no meu canal, link na descrição, Daiane Mika. Vocês vão descobrir mais um pouco sobre mim, sobre o meu passado, minha história, porque lá tem tudo isso. Eu só tô falando pra vocês mesmo como que foi, porque vocês me pedem muito pra fazer esse tipo de vídeo contando como que foi o começo do casamento,
casar com uma pessoa que você não sabe falar o idioma, era tradutor o tempo todo. Resumindo, a gente conversava pelo Google Tradutor, tinha que estar sempre com o celular. E quando não tinha o celular, era linguagem de amor. Era mais mímica, às vezes, tipo, se eu não conseguia falar sobre uma comida que eu tava querendo, beber água, pedir um copo de água, eu fazia água, antigamente falava water. Não é que tá errado, mas é que eu não sabia falar muito bem, sabe? Então é isso, gente. Essa foi a minha história em relação ao inglês e o português, sobre um relacionamento com culturas e linguagens diferentes. Mas eu posso dizer pra vocês que dá certo sim. Vai ser difícil, muito difícil no começo, mas não desiste. Não brigue por coisas fúteis. Conversa, mesmo que você não sabe conversar, pega o tradutor e tenta explicar lá, porque eu sei que o tradutor às vezes dá uma bugadinha, sai palavras que não deveria. Mas conversa, o melhor método mesmo é conversar, nem que seja digitando, teclando, mas conversa. Essa é a minha dica, conversa. Se vocês estão tendo um relacionamento assim, vocês passaram por uma situação complicada, vai lá, conversa com seu parceiro e é isso. Chuchu, beleza? Mas essa foi a minha história, gente. Hoje em dia, graças a Deus, eu sei falar inglês, eu entendo muita coisa mesmo. Não vou precisar mais ficar, tipo, mentindo que não estou entendendo. Se eu não estou entendendo, eu vou ser muito realista, eu vou falar, I'm sorry. O que você falou? Não entendi, sabe? Ou, enfim, eu vou falar desculpa, não entendi, pode repetir. Hoje eu não tenho mais vergonha, sabe? Porque antigamente eu tinha vergonha de falar que eu não estava entendendo, porque eu queria ser, tipo, a Spotify que estava entendendo tudo. Mas hoje em dia eu sou bem realista. Se eu não entendo e vou falar. Não vou ter vergonha. E o Rick também, ele tá muito esperto com o português, já se acostumou bastante, porque eu tô sempre gravando, falando com a Gigi, eu tenho uma filhinha, pra quem não sabe, em português, falando com meus familiares. Então meio que ele vai, tipo, captando as palavras e entendendo, ele só não consegue falar. Acho que é porque o Rick tem vergonha de falar inglês, ou português, que eu acho que ele tem vergonha. Mas é isso. Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Coloca aqui embaixo o que você achou. Me dá sugestões de vídeo, gente, pra mim gravar aqui pro canal Gosh Girl. Eu tô um pouco sumida, mas eu vou explicar por quê. Eu fiz uma viagem, meu canal principal, da Yane Mika, ficou muito atrasado. E aí eu tive que postar vídeo todos os dias e meio que fiquei sem tempo, cuidando da bebê, editando vídeo todos os dias, postando vídeo todos os dias no meu canal. Meio que eu fiquei sem tempo de gravar vídeos pro canal Gosh Girl. Mas agora eu tô postando um dia sim, um dia não no meu canal principal. E esse vídeo aqui, ele é pro canal Gosh Girl, então eu consegui gravar hoje. E eu também tenho vídeos atrasados com a Dani, porque não Gosh Girl, mas eu tô com vergonha de postar e vocês me crucificar. Porque são vídeos muito atrasados, tipo de 3 meses atrás. Então o que vocês acham? Posta ou não posta os vídeos com a Dani aqui no canal, hein? Comenta aqui que eu quero saber. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau. Ah, não esqueça de curtir com aquele joinha que você sabe que eu amo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau.